Amigos, no dia 15 de abril de 1912 aconteceu o improvável. Depois de partir no dia 10 da cidade de Southampton, na Inglaterra, o inafundável, luxuoso e seguro Titanic, ele colidiu com um gigantesco iceberg. Estima-se, sabe quantas pessoas aproximadamente morreram no Titanic? Cerca de 1.500 pessoas, é uma estimativa, mas cerca de 1.500 pessoas morreram a bordo desse barco, inclusive o capitão desse barco, um homem conhecido, celebrado como um grande capitão da empresa do Titanic, chamado Edward Smith. Eles consideravam esse homem um homem perito em todas as máquinas mais modernas daquele tempo. E os estudiosos falam que no dia que o Titanic afundou, nesse dia 15 de abril de 1912, o vento era fraco, o céu era claro, o mar estava calmo, quase um passeio. As condições meteorológicas do Titanic, elas eram as melhores possíveis para que aquele navio chegasse em Nova York, que era o seu destino. Quase um passeio, mas nós sabemos a história. Colidiu com um iceberg e afundou, matando 1.500 pessoas e sendo considerado o maior desastre marítimo da história, que transportava passageiros. Um passeio que terminou de forma trágica, não chegou ao destino. Algo do tipo que não se pode esperar quando o comandante do barco é outro. E aí a gente vai para o texto de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35 ao 41, a gente encontra uma outra história. Os discípulos estavam no mar da Galileia, na verdade era uma grande lagoa, e que soprava um vento ali de vez em quando, que deixava todo mundo, os pescadores desorientados, perplexos. E a Bíblia conta que soprou um vento terrível, um grande temporal de ventos, é o que a Bíblia fala. Ondas que se arremessavam contra o barco, que estava a encher-se de água. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram desesperados quando viram o capitão do barco fazendo o quê? Dormindo. E um deles chegou e falou assim: mestre, o senhor não se importa se a gente morrer? E Jesus levanta. Já pensou acordar um mestre? O senhor não está preocupado? Homens de quê? Pequena fé. Quieta, os ventos, pronto, acabou. Cessaram os ventos e esse temporal se transformou numa bonança, como cantamos no início do nosso encontro aqui. E a Bíblia diz que eles chegaram à outra margem. Que contraste, né? Edward Smith, perito em máquinas, mas o outro capitão tinha domínio dos ventos. O Titanic, a viagem é tranquila, mas sem destino. Agora no Galileu, foi o nome que eu dei para o barco que Jesus estava, a viagem é agitada, muito agitada, mas tem destino certo. É assim, o Titanic afunda, o Galileu não. O Titanic é passeio, o Galileu é voragem marítima. A nossa jornada de 2017 começou há alguns dias, e já debaixo de uma recorrente tentação, que todos nós estamos submetidos, a busca de uma viagem tranquila simplesmente. Nós lutamos aqui meses falando de oração, fazendo o seguinte pedido: Senhor, ensina-nos a orar, porque nós não queremos orar como o Tiago falou, para esbanjar no quê? Nos nossos próprios prazeres, e entendendo que quando nós falamos da jornada com Cristo, Dudu, quando nós falamos, Jamile, da jornada do Evangelho, o que não se pode esperar é tranquilidade, de maneira nenhuma. E quando nós entramos no ano de 2017, eu tenho certeza que todo mundo em algum momento já fez aquela oração: Senhor, me dá um ano tranquilo agora, dinheiro no bolso, saúde, todo mundo numa boa. Senhor, a gente quer tranquilidade. Você quer um Titanic, você está querendo um passeio luxuoso, seguro e inafundável. Só que tem um problema:
Viagem tranquila é o que não acontece em quem um dia resolveu viver como um cristão. Porque aconteceu na vida de Paulo. Esse homem, que a gente acabou de ler a história dele aqui, é o homem que pôs os pés num barco, cujo objetivo era conduzi-lo à jornada do Evangelho. E o que ele não teve na sua vida foi tranquilidade, foi sossego. E quando eu falo que a gente ora errado, eu defendi isso aqui o tempo inteiro. E quando eu falo que a gente ora errado, inclusive eu estou pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, me ensina a orar. Porque a gente pede só para que as coisas, elas nos promovam, Vânia, esse bem-estar. Mas na verdade o Evangelho é outra história. Em Atos capítulo 9 a gente encontra um texto em que Paulo tem um encontro com Cristo. Ele estava indo matar cristãos. Jesus aparece para ele e fala assim, na estrada para Damasco: Paulo, por que me persegues? Deve ter ficado muito sem graça, né? Saulo, obrigado, Vânia. Por que me persegues? E ele: Senhor, mas faz o seguinte, entra em Damasco, entra na cidade, vai na casa de um homem lá, eles vão te explicar o que você tem que fazer, e a partir de agora você é meu. E Jesus disse a Ananias, o homem que instruiu Paulo: vai chegar um homem aí, não fica assustado não, esse homem já matou muito cristão, mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque eu o escolhi para testemunhar do meu nome entre os gentios. Ele é um instrumento escolhido para mim, e eu mostrarei para ele o quê? Quem lembra do texto de Atos 9? O quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, padecer por mim. Ele foi chamado para isso, um instrumento escolhido que ouviu o quanto importava sofrer pelo nome de Cristo. A partir daí, o que a gente encontra segundo aos Coríntios, no capítulo 11, é o relato do próprio Paulo. E se isso te assusta, se isso te escandaliza, perdão, mas olha o que Paulo fala: em trabalhos, em prisões, açoites sem medidas, perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebido dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia na voragem do mar, em jornadas, perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas. Este era Paulo, a bordo do Galileu, numa agitada viagem. Por quê? Por causa do Evangelho. Uma agitada viagem por causa do Evangelho. Tudo porque ele ouviu de Jesus assim: entra na cidade, eu vou mudar a sua vida. Paulo seguiu a lógica de Moisés, que nós já falamos aqui. Um Moisés que olha para Deus e fala assim: eu rogo que o Senhor mostre o caminho para eu ir. Não fazer como a gente faz, e fez em 2017, e faz a vida inteira. Senhor, me dá um ano tranquilo, me dá um ano sossegado. A gente só pede para o bem-estar. A gente pede assim: já fiz o meu plano de voo para 2017, Senhor. Já coloquei diante do Senhor os meus ideais. Eu quero qualidade de vida, bem-estar, vida tranquila. E não há problema nenhum querer isso. Mas se o nosso plano de vida, Moisés falou assim: qual que é o plano do Senhor? Fala qual que é o caminho, que é para lá que eu vou. E se o Senhor não for, eu também não vou de jeito nenhum. Raquel escreveu um salmo esses dias lá na minha mesa lá, que é o 143, versículo 8, e que está assim: mostra-me o caminho por onde devo andar. A gente faz o caminho inverso, é ou não é? Você trilha você faz o seu próprio caminho, você desenha o seu mapa, você fala assim: o mapa do meu sucesso é esse. Aí vem o autoajuda, né? Que eu já cansei de falar aqui da autoajuda. A autoajuda vem e fala assim: você é o autor da própria história, né? Você é o escritor da própria história. Escreva uma história diferente. Falácia! O Evangelho nos ensina que o caminho é dele. E foi chamado e vai nesse caminho. E a gente ora pedindo ao Senhor assim: me mostra o teu caminho. Porque por mais agitada que seja a viagem a bordo do Galileu, eu vou chegar lá. Agora, o seu Titanic, na boa, com todo respeito, carinho e sentimento cristão que eu tenho por você, o seu Titanic, luxuoso, seguro,
e inafundável. Não, aqui não tem como dar errado, não. Eu tenho um quarteirão na Avenida Minas Gerais, de aluguéis, lojas, prédios. Eu tenho ações e empresas que são inquebráveis. Eu tenho 52 previdências. Eu estou seguro, meu irmão. Olha, minha vida é assim. Sou todo... Tá, vai afundar. Sinto dizer, vai afundar. Paulo, sempre na direção de Deus. Pode ser perigoso você entrar o 2017 na direção do bem-estar. Pode ser perigoso entrar na direção do eu. Hoje o Senhor está falando assim: entra aqui no Galileu, entra aqui no barco do Evangelho, na jornada do Evangelho que é agitada, é controversa. A viagem do Evangelho que é uma viagem sofrida tantas vezes. Mas o bonito é ver que lá em Atos 23, o Senhor Jesus se coloca, e o texto diz assim: ele se pôs ao lado de Paulo e falou com ele assim: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também importa que o faças em Roma. Perceba que a jornada do cristão é o Evangelho. Jesus se coloca do lado de Paulo e fala assim: coragem, Paulo, você vai chegar lá em Roma, eu vou te levar para lá, é para lá que eu estou te mandando. É o caminho de Deus. E Paulo vai atrás daquilo que Deus tinha traçado para ele. E é sobre isso, irmãos, que nós precisamos ser tomados. É deste sentimento, é desse espírito que nós precisamos ser tomados, pela certeza de que Deus nos chamou no Evangelho para chegar a outra margem, para ir até Roma, para ir para Nínive, como falou com Jonas, e ele preferiu ir para Tarsis. A jornada do Evangelho é uma jornada que não leve em consideração a sua própria glória, porque o fim principal de todas as coisas é o quê? É a glória do Eterno, e Ele tem nos chamado para isso, para essa jornada do Evangelho, a bordo do Galileu, porque mesmo diante de ventos contrários, mesmo num ambiente tempestuoso, nós vamos chegar lá. A jornada de Paulo até Roma é o caso clássico, e a gente lê um texto extenso, o caso clássico de quem sabe para onde vai, mas não tem a mínima ideia de como vai chegar lá. Já aconteceu comigo. Uma vez eu tirei férias lá no Rio de Janeiro, foram 10 dias assim. Ô gente, coisa linda. O Rio é lindo mesmo. No final das férias, eu marquei com um amigo de pregar em Vila Velha. Eu ia cortar a BR, eu acho que é a 101, não é isso? Vou sair cedo, chego lá a tal hora. Eu tinha as condições climáticas, tinha um destino, tinha a rota, tinha o GPS, tudo certo. Não, estava de boa, né? Eu fui assim, tá lindo. Na hora que nós estamos saindo 6 horas da manhã, o que a gente vê? Tipo, devia ser um torneio, alguma coisa de balões, você lembra disso? Coisa linda, né, Raquel? A gente numa reta assim, lá na frente aquele tanto de balão colorindo o céu. Eu saindo do Rio de Janeiro, falei assim: rapaz, que viagem maravilhosa, coisa linda. Balão que eu falo é tipo, você sabe o que eu estou falando, né? Eu não tenho tempo de relatar os detalhes dessa viagem para mim, para você. Foi a pior viagem da minha vida. Começou bem, eu demorei um dia inteiro. Eu cheguei no culto, era 8 horas, o culto era 7h30. Meu amigo falou assim: corre lá, toma um banho, nós vamos fazer no louvor aqui, você desce e prega. Gente, pedágio, o GPS me colocou numa rota mais curta, mas eu fui na beirada da praia, estrada de chão, gente no litoral parado, tinha uma festa em Guarapari, olha, você não tem noção, o litoral tomado. Eu cheguei, mas só Deus e eu e a Raquel sabemos como que foi. Essa é a mesma coisa de Paulo. Deus falou com ele assim: é para Roma que você vai. Essa é a jornada do cristão. É para ali que você vai. Você sabe para onde você está indo, mas como você vai chegar lá é diferente. A que preço? O que vai acontecer com você é muito diferente. O texto que a gente leu fala que os ventos eram o quê? Contrários. Eles andaram vagarosamente por dias. Tem coisa pior do que você ser obrigado a andar devagar,
E você fica, meu Deus, essa viagem não... Andaram vagarosamente, não era permitido prosseguir, o versículo 7 fala, e a expressão penosamente mostra o custo da viagem de Paulo. Mas, dizem que eles foram açoitados severamente pela tormenta, e já começavam a jogar a carga do navio no mar. Toda esperança de salvamento foi dissipada. Aí no momento da crise, o capitão do barco, o senhor Edward Smith, igual ao do Titanic, vira e fala assim: vem cá, vamos ouvir os profissionais. Aí Paulo, que era o representante de Deus naquele lugar, fala assim: gente, vamos não, Deus está falando que não é para ir. Mas a Bíblia diz que eles preferiram ouvir os conselhos dos profissionais. E eu quero te chamar para olhar para Paulo, ele cuja viagem não estava fundamentada em qualquer coisa, mas no verdadeiro caminho. E a gente é assim também. Quando nós embarcamos nessa viagem com Cristo, o que não nos falta são desafios. Assim como os discípulos falaram: mestre, o Senhor não se importa que isso esteja acontecendo comigo? Não nos faltam, gente, oposições quando a gente começa a viver o Evangelho. Você que entrega a sua vida a Cristo, você que vai testemunhar na faculdade, você quer ser um cristão, um profissional correto, um cristão verdadeiro, o que não lhe faltará é problema, dificuldade, obstáculo, perseguição. Não vai faltar para um homem que quer viver a fé de verdade, coisas que ficam emperrando o caminho da gente, impedindo a gente de prosseguir. Só dificuldade. Você quer fazer a coisa certa e o vento contrário, emperrando. Isso chega a fazer com que as nossas energias, elas sejam drenadas completamente, a ponto de a gente ficar extenuado. Você nunca se sentiu assim? Você está trabalhando numa causa, você está lutando lá no seu trabalho e todo mundo contrário. Você está na igreja, gente, vamos pregar o Evangelho e todo mundo contra. Você está na sua família lutando e contra, e é no casamento, é com os filhos, tudo contrário, você drenando a sua energia nessa viagem extenuante. Na jornada do Evangelho nós encontramos muitas dificuldades. Se você quer ser um cristão de verdade, eu vou te falar, não vai ser fácil não. Isso acontece porque a bordo do Galileu nós vivemos, como eu já disse aqui, num campo de quê? Um campo de guerra. Mas não é difícil perceber também quando as coisas começam a naufragar. Às vezes nos falta atenção para ouvir a voz de Deus, sabe? Imagina se aquele povo tivesse ouvido o que Paulo estava falando. A gente deixa de ouvir a voz de Deus, isso começa a complicar a nossa jornada, o nosso destino. E eu vejo isso o tempo inteiro. A gente começa a abandonar o que Deus está falando na jornada. E por isso tem tanta gente naufragando, tanto casamento encalhando, tanto filho afogando, tanta igreja afundando. Porque a gente ouve o centurião, a gente ouve o piloto, a gente ouve a multidão, ouve o pastor, ouve o psicólogo, o professor, o especialista, o amigo, o vizinho. A gente ouve todo mundo. Mas a pergunta é com a voz de Deus que nós teremos condição de lidar com os desafios da jornada do Evangelho. Paulo seguia orientado, sabe por quê? Deus tinha falado com ele assim: você vai chegar lá. Foi isso que aconteceu. Ele chegou lá, porque Deus tinha falado com ele. Não é porque Paulo tinha força de vontade. Me escuta aqui. Eu já ouvi várias mensagens nesse texto. E já preguei nesse texto várias vezes. Paulo no momento do caos, Paulo não perde o ânimo, Paulo motiva, Paulo fala isso e tudo mais. Eu já ouvi um mundo de mensagens exaltando os heroísmos do personagem do coadjuvante. Mas eu quero chamar a sua atenção para o protagonista dessa história. Não era Paulo. Paulo só conseguiu suportar, sabe por quê? Porque ele sabia para onde ele estava indo. Nossa viagem sempre será para Roma. A gente sempre, a bordo do Galileu, com o Evangelho na alma, nós estamos indo na direção que Deus nos chamou. Sempre será para Roma, sempre será para Nínive, sempre será para o Calvário. E eu não faço a mínima ideia para onde você está indo. Agora, de uma coisa eu tenho certeza, por mais tranquila, segura
e luxuosa que seja a sua viagem, se você não ouviu Deus falando com você assim: coragem, quero você pregando o evangelho, vai que você vai chegar lá, você vai afundar. Paulo não sobreviveu, e aquele barco não sobreviveu, não foi porque Paulo era um grande motivador, porque ele tirava força da fraqueza, porque a força de Paulo era maior que qualquer um de nós aqui. Não é e nunca será. É o mesmo barro, o mesmo. A diferença está em quem fala, em quem vira e fala assim: suporta, cara, aguenta firme, porque é lá que você vai chegar. É para Roma que você vai. O cara, bom, foi o anjo de Deus que falou comigo? Não, então eu vou chegar até o fim. Sua jornada, se a sua jornada é a do evangelho, é a do cristão, você precisa ficar atento àquilo que Deus falar com você. A bordo do Galileu você vai chegar lá. A bordo do seu Titanic, luxuoso, inafundável e seguro, você vai naufragar. Essa é a nossa jornada, cheia de perigos. E mais, não sei se você percebeu, eles encontram os bárbaros quando chegam numa ilha. Nada está tão ruim que não possa piorar. Eu falei no início, a palavra barbaridade vem de bárbaro. Os bárbaros não eram amistosos não, gente. Vem lá os bárbaros. Uma víbora vai e pica Paulo. Pior do que isso, começam a chamar o homem de assassino. Essa é a jornada do evangelho. Você na direção de Roma, fazendo o que Deus te mandou fazer, com o coração inflamado, porque é ali que Deus me quer. Tem um monte de menino de outra cidade aqui. Você já parou para pensar? O que Deus te trouxe para cá? Para fazer medicina, para fazer nutrição, para fazer psicologia, fisioterapia. Se você é um cristão, você está aqui por uma missão. Se você está a bordo do Galileu, sabe o que a medicina é? Sabe o que a fisioterapia é? Sabe o que a psicologia é? Sabe o que isso é? É nada. É o meio que Deus utiliza para que você possa chegar onde Ele quer que você chegue. A vida do cristão é uma missão, nada mais, para glorificar a Deus e desfrutá-lo na eternidade. Só que nós fazemos as nossas próprias rotas, os nossos próprios planos, e diante das adversidades, vai ter gente que vai aparecer e vai começar a falar: ah, essa menina é muito metida, isso é um assassino, isso aí é nego bagunçado, essa igreja é isso, você é aquilo outro, essa família é assim, esse menino aí. Bom, eu quero saber o que Deus falou comigo. O que Ele falou? Você vai para Roma. Ele falou que você vai fazer isso, você vai para tal lugar. E é a voz de Deus que nos inspira, nos aponta uma direção para 2017 e diz assim: é por ali, mantenha-se firme em meio à tempestade. Você, se está a bordo do Galileu, você vai chegar lá. Eu quero encerrar minha fala te lembrando que o evangelho é para nós um tesouro em vaso de barro. Talvez você esteja dizendo assim: mas é tão difícil, né? E cá para nós é difícil mesmo. Viver o evangelho não é fácil. É a cruz que Jesus falou. Paulo sentiu muitas dores nesse caminho. Você acha que Paulo não sentiu o estômago doendo naqueles 14 dias que estava todo mundo sem comer? Sentiu dificuldades também. Com certeza os desafios são extenuantes para todo mundo. Mas tem uma coisa que a gente não pode negar: ele estava atento à voz que havia falado com ele. Sabe? Eu tive uma experiência há uns anos atrás, numa crise vocacional que eu tive. Eu falava assim: esse trem de ser pastor não é para mim. Não é mesmo. Eu não vou mexer com esse trem mais não, eu estou cansado e tal, e eu não quero mexer com isso mais. Eu tive uma crise vocacional forte, a ponto de questionar assim, duramente, a ponto de externar isso para Raquel em alguns momentos, assim: eu não quero mexer com esse trem mais não, cansei, eu vou ficar firme lá, eu vou dar aula na escola dominical, mas mexer com o ministério eu não quero mais não. Gente, eu estava um dia em casa e peguei a minha Bíblia para ler, e lembrei de um dia que uma senhora, orando por mim, ela falava assim: meu Deus, o Senhor escolheu esse menino desde o ventre, e todas as vezes que ele falou que era apenas um menino,
o Senhor falou com ele que ele não era um menino, ele era um profeta. E ela falava comigo assim, ela orava e falava assim: não deixe ele esquecer nunca que o Senhor fez dele um muro de bronze, uma coluna de ferro. E ela foi orando e falando assim: e é o Senhor quem coloca as palavras na boca dele, ele não sabe falar, mas é o Senhor que fala por ele. E eu abrindo, esse é um texto de Jeremias, no capítulo 1. Quando Jeremias, Deus chama Jeremias e fala assim: vai que você vai ser um profeta agora, vai ser difícil. Aí Jeremias fala assim: eu não passo de uma criança. Aí ele fala assim: não fala que você não passa de uma criança, porque o que eu colocar na sua boca você vai falar. E fica tranquilo que eles vão intentar contra você, vão te perseguir, vão te bater, você vai chacoalhar de um lado para o outro, mas eu vou te fazer um muro de ferro, uma coluna de bronze. E aquilo veio forte no meu coração. Sabe a conclusão que eu cheguei? Que nos momentos que o meu barco está sendo solapado, não tem para onde olhar, a não ser para o nosso capitão, seguro, sereno, tranquilo, com a mão lá no timão, dizendo assim: você vai chegar lá. A bordo do Galileu, e eu acho que Deus está te convidando hoje para entrar. A viagem não será tranquila. Eu não posso te vender isso aqui hoje, tá? Vai ser lindo. Que é só você determinar que Deus vai te dar. Não. Mas não é mesmo. A bordo do Galileu, a viagem não será tranquila. Mas pode ter certeza, é destino certo. Agora, a bordo do Titanic, que você anda construindo todo dia, luxuoso, seguro, inafundável, você já sabe, né? Vamos orar?